Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo para você que nos acompanha nesse momento. Estamos voltando para dar continuidade ao estudo maravilhoso do livro de Apocalipse, do conteúdo apocalíptico. Lembre-se que a mensagem de Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus Cristo para os seus servos. Lembre-se disso. Então nós vamos estar dando continuidade. Lembro aonde eu parei, tá certo? Você que tem se inscrevido, né, se inscrito aí no canal, Deus abençoe a sua vida. Eu espero que de alguma maneira, de alguma forma, Deus, através dessas gravações, abençoe a sua vida. Pois saiba que é esse o nosso propósito e objetivo, ao transmitir até você a palavra do Senhor. Não esqueça de deixar aí, não é, os seus comentários, não é? Não esqueça também de compartilhar, tá certo? Com as outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Ore comigo neste momento para a gente iniciar o estudo da palavra de Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, de pregarmos a Tua palavra, que o Teu Espírito abençoe esta gravação, que o Deus Eterno também abençoe as pessoas que nos acompanharão, nos ouvirão do outro lado. Que o Espírito Santo do Senhor Deus dirija esses momentos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós hoje vamos, falar da volta de Cristo. O Apocalipse também fala da volta de Cristo. Nós estamos numa sequência, lembre-se, nós vamos estar estudando os eventos finais e gravando aí o Apocalipse verso por verso, lembrando que o Apocalipse ele é a revelação de Jesus Cristo, não é? De Deus através de Jesus Cristo, que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar até nós. Mas o Apocalipse também é a revelação de vários outros, temas, como nós vimos, está aí gravado essa mensagem, esse estúdio, de vários outros temas que nós encontramos na Bíblia, por exemplo, o livro de Daniel e outros tantos local, tá certo? Mas hoje nós vamos falar exatamente sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, versículo 7 e versículo 8, nós vamos estudar esses dois versos. Não esqueça que estamos estudando Apocalipse capítulo por capítulo e verso por verso. Olha o que está escrito no versinho 7. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram, está dizendo o texto, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, ou certamente, amém. Agora vamos entender o que está dizendo esse verso, antes de passarmos, para o outro texto, que é o versículo 8. A nossa demora será mais... A nossa centralização será mais no versículo 7, ou seja, na volta do Senhor Jesus Cristo. Porque o verso 8 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas o foco será o versículo 7. Você percebe que aqui na Bíblia nós encontramos, no livro de Apocalipse, tá certo? A mensagem da promessa, da volta do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a garantia da volta, do retorno em glória do Senhor Jesus a essa terra. E o interessante é que o texto diz aqui no versículo 7, ele diz, vede, ele vem com as nuvens. Primeiro vamos entender esse texto, ele vem com as nuvens. Quando Jesus subiu ao céu, quando esteve na terra, quando ele cumpriu sua missão, concluiu a obra de salvação, morrendo ali no Calvário, ressuscitando, e depois subiu, depois de 40 dias, subiu novamente, foi levado ao céu, disse que ele foi também levado numa nuvem. E o anjo promete em Atos capítulo 1, você vai encontrar isso do verso 7 por diante, que da maneira como Jesus foi, ele voltará. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 7 por diante, você vai encontrar isso. Amados, o interessante é que o transporte, o meio, do Senhor vir é as nuvens, é o transporte do Senhor. Aqui está dizendo que ele vem com as nuvens. Isso não são textos isolados. Porque veja o que está dizendo em Mateus capítulo 24, versículo 30. Olha o que está dizendo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. Eu estou usando a Bíblia Thompson, as Bíblias normal, a João Ferreira de Almeida diz que, em todas as tribos, aqui diz todos os povos, que é uma coisa só, porém ali está dizendo tribos.
porque Deus dividiu o seu povo em tribos, lembre-se disso. Então o texto está dizendo, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Louvado seja Deus por isso, com poder e grande glória. Mas diz que o sinal vai aparecer, ou seja, uma pequena nuvem que se transformará em grande, e este é o sinal da vinda do Filho do Homem, e ele vai vir. Mas todas as tribos se lamentarão, há um lamento naquele dia, mas também vai haver uma alegria da parte daqueles que receberão o Senhor da glória. No livro de Isaías, promete-se isso, de que, não é? Naquele dia haverá um cântico, e o cântico será: este é o Senhor, o nosso Deus, em quem nós esperávamos e aguardávamos a nossa salvação, e Ele nos salvou, e Ele nos redimiu, enquanto que os perdidos vão lamentar. Aqueles que estarão mergulhados na compra, na venda, na prostituição, já imaginou naquele dia? Quantos casais não serão pegos, achados, traindo uns aos outros nos quartos dos motéis? Quantos, não é, criminosos estarão matando? Quantos estarão envolvidos em suas transações comerciais, comprando, vendendo? Quantos agricultores serão achados no campo, apanhados ali? O Senhor falou disso nos evangelhos. Ele diz: 2 estarão no campo, um é levado, outro é deixado. 2 estarão no moinho, uma é tomada, outra é deixada. 2 estarão dormindo naquela noite, um é tomada e o outro deixado. Então, não sabemos. Só sei que será um evento muito glorioso e muito satisfatório para aqueles que o aguardam, mas será também um evento muito aterrorizante para aqueles que estarão despreparados. A pergunta é: como eu e você estamos aguardando este evento? Se você der uma olhada no capítulo 25, versículo 31, falando ainda da nuvem, que é o transporte da volta do Senhor, que transportará o Senhor a esta terra com os bilhões de anjos, como também levará ao céu os bilhões de salvos. Que glória saber disso! Olha o que diz o verso 31 do capítulo 25 de Mateus. Quando o Filho do Homem vier, está dizendo, em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha que coisa poderosa! Se assentará no trono da sua glória. Vamos entender isso. Quando o Senhor Jesus vier, ele não vai tocar nessa terra pecaminosa, mas ele vai baixar uma certa distância da terra e, não é? Ele se assentará no trono da sua glória e ele vai pronunciar algumas palavras. Porque a volta de Cristo terá um objetivo. E veja o que ele diz no verso 32. Todas as nações se reunirão diante deles. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Então ele vai pôr as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mas diz que todas as nações vivas serão reunidas diante do Filho do Homem. Que coisa poderosa! Que momento este! Já imaginou? Você já parou para pensar? Só que muitos, querido, não pensam nisso, não para refletir nisso. Falando ainda da nuvem, que é o que estamos aqui a explicar, veja o que diz, o que o apóstolo Paulo, o sábio homem de Deus, o que disse aos Tessalonicenses, não é? Na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, porque o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que coisa interessante. Depois nós, diz o verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos, está dizendo aqui, arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus! Eu quero um dia falar sobre esse texto aqui que eu vou falar para vocês, que diz aqui, olha: e depois nós, os vivos, os que ficarmos. Um dia eu vou pregar sobre esse, nós os que ficarmos. Mas aqui está dizendo, e seremos elevados entre nuvens
para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para, não é? Sempre com o Senhor. Há outras versões, como a Almeida mais antiga, eu li na Almeida, não é? Na Nova Almeida atualizada, não é? Mas na Almeida mais antiga diz: seremos arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Por que muitos não têm crido nessas promessas? Você sabe qual é a alegoria de algumas pessoas? É isso que está aqui escrito na carta do apóstolo Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, eu quero pegar do verso 8 por diante. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor nosso Deus, para quem é eterno, é apenas como um dia. Sabe o que muitos alegam? Desde os meus avós que eles diziam isso, que o Senhor vai voltar. Esses caras são loucos, esses crentes são loucos, eles são doidos. Um dia Agripa disse a Paulo, quando pregava para ele: estás louco, Paulo, por conta das muitas letras. Estou não, filho. Louco quem está não é quem ensina, e sim aqueles que não acreditam. Esses é que são os loucos, e não aqueles que creem nas promessas do Senhor. Então Pedro está advertindo essa classe de gente que tem esse tipo de pensamento. Filho, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não esqueçam disso, olha o que Pedro está dizendo: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus é eterno, mas o que ele disse vai se cumprir. Ele disse aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai se cumprir, filho. E eu e você precisamos estar preparados para isso. Então o Apocalipse fala da volta do Senhor Jesus Cristo. E louvado seja Deus por isso. Ele vem como as nuvens será o seu meio de transporte. Esse dia será um dia de alegria para os salvos, aqueles que esperaram, mas será também um dia de tristeza e horror para aqueles que zombaram, como estamos vendo aqui em Pedro. Agora veja, encha seu coração com o que está dizendo o versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam, não é? Como alguns a julgam, perdão, ainda que alguns a tenha por tardia, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se e serem salvos. Então, querido, muitos estão julgando: não, isso faz muitos anos, quantas pessoas já morreram? O apóstolo Paulo faz mais de 1000 anos que ele morreu nessa esperança, os discípulos e outros tantos do Antigo Testamento. Mas sabe de uma coisa? O Senhor não retarda a sua promessa. A questão é que, não é, o bom de nós sabermos disso é que o Senhor Deus, querido, a demora dele, sabe, será que ele dá oportunidade para mim a sua salvação? Sabia disso? Por isso que o Senhor está demorando um pouco, mas ele vai voltar. Pense nisso. Porque ele não quer que ninguém se perca. Porque nós fomos predestinados. Deus, quando criou a humanidade, ele predestinou todos para a salvação. Ele não predestinou uns para ser salvos e outros para se perder. Ele predestinou todos para a salvação. Que saibamos disso. Mas aqui na palavra de Deus, o texto santo está dizendo que a promessa do Senhor Deus vai se cumprir. E é bom que entendemos isso. Porque quando nós levemos isso a sério, quando a gente levamos isso aqui a sério, a gente vamos nos preparar. E não importa o tempo, não é? Não importa daqui a quantos anos o Senhor vai voltar. O que importa é que a cada dia a minha vida precisa estar escondida em Cristo. Porque, querido, se você viver 100 anos nessa terra, no dia que você morrer, para você Cristo voltou. Sabe por quê? Porque você morreu, deixou de existir. Como que você morreu? E na manhã da ressurreição, como disse Paulo, não é? Nós, os que ficarmos vivos, seremos, não é, arrebatados ao céu, ao encontro com o Senhor. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A promessa está aqui. Eu vou ler novamente a promessa de Paulo aos Tessalonicenses. Ele diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e o ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembre-se disso. Aí ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos, não é, arrebatados ao encontro do Senhor entre as nuvens, no céu, lá nos ares. Então, querido,
Então, queridos e queridas que estão nos ouvindo, a preocupação não é tanto quando Cristo voltar, mas como estará a minha vida quando Cristo voltar. Se eu partir na esperança de que ouvirei a voz do arcanjo me chamando para amanhã, na manhã da ressurreição, é isso que eu e você temos que pensar. Mas sabe, amado, lembre-se de uma coisa, uma outra coisa interessante que ele diz aqui no Apocalipse, capítulo 1, verso 7, ele diz aqui, olha, vede, ele vem com as nuvens, está dizendo aqui, e todos os olhos o verão, até mesmo aqueles que os transpassaram. Primeiro, querido, tem uma mensagem por aí sendo pregada dizendo que quando Cristo voltar, uma mensagem chamada de arrebatamento secreto e que Cristo vai vir, alguns vai ver e outros não. Aqui está dizendo, todo olho verá. Todo. Até aqueles que os transpassaram. Quem foi os que os transpassaram? Aqui a gente vê uma ressurreição especial, não é? Então, o que acontece? Lembra quem foi aqueles que, por exemplo, não é? Perfuraram Cristo, os soldados romanos, bateram os pregos, perfuraram ele com a lança, não é? Aqueles que deram ali, não é? O sinédrio que se reuniu para decretar a sua morte, que tiveram participação, e ele prometeu, vocês verão o Filho do Homem vindo com poder e glória, e disseram, isso é blasfêmia. Esses vão ressuscitar, eles já morreram, ressuscitará uma primeira vez, não para ser salvo, mas para ver Jesus voltar e morrer de novo. E depois, por último, depois do milênio, ressuscitarão novamente pela segunda vez para morrerem eternamente. Sabe, amados, eu quero encerrar aqui te dizendo uma coisa muito interessante. A promessa de Cristo, por mais que alguns julguem que está retardando, está demorando, ela vai se cumprir. E sabe, amados, muitos têm perdido nessa demora, muitos têm esfriado na fé, abandonado a fé primitiva, o seu primeiro amor. Mas o convite de Cristo para mim e para você hoje é: volte à prática das primeiras obras. Continue tendo essa mensagem viva no seu coração. Continue com essa promessa acesa no seu coração de que Cristo vai voltar. E de que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, mas Ele vai cumprir sua promessa. Ele não voltou ainda porque Ele quer que todos cheguem ao conhecimento do arrependimento e a uma decisão sábia, óbvia. Porque no dia que Cristo voltar, todo mundo vai ter feito a sua escolha, ou contra ou a favor da eternidade, do Deus eterno. Pense nisso. Guarde essa palavra no seu coração. Depois nós voltemos, nós vamos estar gravando quase, não é? Aí, nós vamos estar gravando os eventos finais. Eu espero que Deus coloque essa mensagem no seu coração e lhe leve a avaliar pela Bíblia que vai haver o dia final, o dia do acerto de conta. E a Bíblia diz no livro de Daniel que quando Cristo retornar a este mundo, Ele vai trazer galardão, Ele vai trazer um reino, Ele vai reinar com os santos, com os salvos. Então Ele vai vir trazer, querido, a vitória do cristianismo. Sabia? Que será a volta de Cristo e a eternidade por todas a eternidade. Não gostaria você de um dia morar com Cristo eternamente e reinar com Ele? Pois é, só basta você crer nessa mensagem, aceitar o Senhor Jesus, e então será salvo eu, você e a sua casa. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus guarde essa palavra no seu coração. O próximo estudo que nós iremos ter do livro de Apocalipse será do verso 9 por diante, capítulo 1, verso 9 por diante. Eu conto com a sua presença. Que Deus te abençoe.